Bom, falar sobre slam é falar sobre vida, é falar sobre como as palavras são transmitidas de forma que traduzem os nossos sentimentos e também o nosso lugar no mundo enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBT, enquanto pessoas que vivem as periferias, que trabalham com arte e cultura e que vivem da arte e da cultura, né? Nós somos um movimento vivo e é interessante pensar o quanto que a arte nos atravessa e o quanto que ela faz que nós sigamos adiante, né? E aí, para começar, eu gostaria de ouvir do Bled Black também, como que a poesia te atravessa e te apresenta perspectivas de futuro enquanto um jovem negro e estudante de história. Boa tarde. Primeiro, dizer o quanto é gratificante estar aqui nesse espaço, né, falando de poesia, falando da nossa arte, coisa que... Poesia para mim, a poesia, a expressão, né, através da escrita, da poesia falada, da música, sempre me atravessou desde a infância. Era um lugar ali que eu tinha como válvula de escape, como um aconchego, como aconselhador, como todos esses lugares quando a gente está com problemas, com alegrias, com tristeza, era o lugar para onde eu corria para me sentir seguro. E desde o início, não só no rap, por exemplo, hoje minhas músicas é rap, mas nem sempre foi isso, mas a expressão através da música, da escrita, sempre foi algo que eu tive comigo. Desde a infância eu já escrevi ali as primeiras poesias, as primeiras músicas, seja em qual ritmo fosse que eu achasse, né, conveniente ali, o importante era estar ali se expressando. E aí era esse lugar, né, esse lugar de conforto, e aí sempre trazendo em minhas poesias as vivências, não somente minhas, mas também de pessoas que estavam ali ao meu redor. Nem sempre na poesia a gente vai trazer algo que foi vivido ali diretamente pela gente, mas algo que um amigo passou, uma amiga, né, um conhecido, e aí isso vai construindo o nosso repertório ali, nossa vivência, nossa arte. E eu acho interessante porque quando a gente traz, né, na nossa poesia, quando a gente traz algo que de certa forma ali é individual meu, é algo que eu presenciei, consegui ali construir algo daquela vivência, e eu chego no palco, no local e recito, e outra pessoa chega para mim, às vezes nem chega, às vezes na hora que eu estou recitando, que eu vejo no olhar da pessoa que ela está entendendo aquilo ali que eu estou falando como se ela tivesse vivido aquilo, eu acho que é aí onde a mágica da poesia acontece. É você trazer uma experiência individual sua, e antes de você terminar de falar como foi, outra pessoa já está te olhando ali fazendo assim, ó. Isso é muito interessante, porque às vezes não é do seu bairro, a pessoa mora totalmente distante, às vezes você está em outro lugar, mas através da poesia, através da arte, você consegue transmitir isso. Comecei nas batalhas de rima. Primeiro, assim, o local que eu comecei de competição foi nas batalhas de rima, em 2018, né? Já treinava, já escrevia poesia, já rimava ali brincando, mas nunca tinha participado de nenhuma batalha, porque não sabia o que acontecia, que tinha aqui em Teresina, até que um dia eu conheci ali na Zona Norte, na Lagoa do Norte de São Joaquim, onde eu participei. E aí eu já fazia música, e aí eu tive acesso a outras pessoas, a locais que gravavam, e aí eu escrevi minha primeira música, chamada Governo Egocêntrico, né? Que é uma música que trazia uma música de protesto ali, contra as injustiças, contra a violência, e foi a primeira música que eu gravei. A partir daí eu continuei nas batalhas de rima, participando de competições. O slam, a poesia slam mesmo, eu só participei para competir em 2021, com o Slam Nós por Nós. Não lembro exatamente o bairro que aconteceu, porque o slam ele acontece em vários locais diferentes. E aí, São João, a igreja estava lá no São João, onde eu participei a primeira vez. E aí só foi essa vez, participei. Depois já fui voltar a escrever de novo, participar de novo em 2023, mas nas batalhas de rima eu sempre estava ali frequente, fazendo músicas também. Agora em 2023 eu volto de novo a fazer poesia, a participar,
participar das competições, a escrever mais, volto novamente a escrever música, participar das batalhas de rima. E o que eu tenho a dizer sobre isso, que acho que as meninas também vão se identificar, a Ana e a Juba, é a questão de como que a gente tem algo que puxa a gente, que puxa a gente de volta para fazer arte. É difícil, pra gente é difícil tentar estar insistindo, porque os meios, né, às vezes se torna algo assim que dificulta mesmo a nossa permanência. A gente não vive só disso, né? Tem que buscar outros meios também para garantir a sobrevivência. E aí, às vezes bate um desânimo de parar, de não estar com condições para fazer. Mas uma hora ou outra acontece alguma coisa que fala, ó, também vai por aqui. É isso aqui que você tem que continuar fazendo, é isso aqui. E é o que vai trazer o nosso conforto, porque não adianta a gente estar ali fazendo as coisas, né? Procurando algum meio, mas não está satisfeito, está sempre achando que está faltando algo, tem algo ali com pendência. E aí a poesia ela traz esse conforto, a arte ela traz esse conforto. Por isso que tem sempre esse fluxo. Chega um tempo ali que dá uma desanimada, mas que sempre a gente sempre volta, a gente sempre está ali construindo. Porque não é uma coisa que a gente faz só, eu, por exemplo, não faço só por mim. Tem várias pessoas que a gente sabe que quando, por exemplo, se eu parar, como que essas pessoas vão se sentir confiantes ou imaginar, né? Se imaginar naquele local. E eu acho que é isso que estimula a gente a continuar. É saber que mesmo aqui em Teresina, no estado do Piauí, que ainda é um local assim, né, que não tem o devido reconhecimento, a gente ainda assim inspira pessoas. E aí essa ponte que faz novas pessoas a continuarem, a iniciarem, a voltarem e retornarem para isso que a gente chama de fazer arte. Então é basicamente isso. Só isso. Bom, tu disseste que poesia é aconchego, é arte que traz conforto, né? E disse também que tem algo que puxa a gente de volta para fazer arte. E aí, aproveitando também, entre as muitas coisas que a Jujuba também, você também é produtora, assim como a Ana, né? A Sativa. Mas você, enquanto produtora, recebe esse chamado, mas também em algum momento se torna a pessoa que faz com que esse chamado aconteça. Porque a gente precisa se envolver, a gente precisa fazer o evento acontecer para que os artistas também possam manifestar o seu trabalho, né? Eu queria que você pudesse também falar um pouco. Sim, é até interessante que eu estava pensando sobre isso ano passado, quando eu dei um tempo da produção, porque quando a gente é artista, né, a gente, como o Bad Black falou, a gente não faz só pela gente. E aí chega um momento que, enquanto artista, a gente se percebe num local de somos inspiração realmente para outras pessoas. E como que a gente vai fazer para a arte que já me salvou, salvar outras pessoas, né? E aí acaba que entra uma chave de virada na vida do artista quando ele vira o produtor, quando ele quer ensinar, passar conhecimento ou simplesmente chegar nas crianças, porque muitas das vezes a arte não chega pra gente, pra mim, né? A arte não chegou pra mim quando eu era criança, quando é o momento que a gente mais precisa, né? Pra quem é de periferia, ter a arte, ter o hip hop junto com a gente, muda totalmente, dá outra perspectiva, dá uma nova forma de viver. E quando eu me encontrei produtora, foi a partir do momento que eu percebi, né? Tipo, antes de ter a nomenclatura produtora, a gente já produzia. No meu bairro, filha, eu aqui na Risoleta, mais pertinho, eu chamava as crianças tudinho, organizava a quadrilha da rua, organizava a barraquinha e fazia uma festa junina, eu organizava o rolê. Então, tipo, pequenininha, e a gente não sabia que isso era produzir cultura, é ser produtora cultural. Tanto é que eu fui entender essa nomenclatura
depois que eu já estava aqui na UF, né? E eu sou estudante aqui de moda, inclusive aqui atrás. E aí depois que eu fui perceber que eu me encaixava nessa coisa de você é produtora cultural, você produz cultura. E esse chamado de fazer com que a gente, nossos artistas, sejam ouvidos e vistos, ou entendidos, ou eu acho que é mais sobre capturar outras pessoas, e aí fica quase com a família, coisa assim de união e tal. E como eu sou bem multi também, como acho que todas as mulheres pretas de Quebrada são muito multi, a gente acha que consegue se fazer do A ao Z tranquilamente, se for necessário, a gente se vira. Então como desde pequena eu tinha que me virar, que ajudar meu pai em casa e tal, acho que a gente vai se virando. E a arte vai chamando. Quando não era pintando, era escrevendo, era organizando um negócio. E aí essa coisa sempre com a gente, esse chamado, a gente se sente mais feliz, né? E acaba que até depois da vida adulta, que a gente se distancia, né? Tem aquilo, não, vamos cair na real, a gente tem que trabalhar. Tem que ter aquela vida normal e tal. Então, a gente se distancia um pouquinho da arte para tentar ter aquela vida comum de só trabalhar e viver o dia assim, uma coisa ou outra, e a gente não consegue. Essa é uma coisa mesmo assim, bora mudar vidas, vamos, se levante antes, bora, tem muita criança precisando aí de uma palavra, de simplesmente ver, por exemplo, uma menina preta em cima de um palco, onde ela está com o cabelo que ela quer, com a roupa que ela quer. Então, tipo assim, todos esses pequenos detalhes são esses chamados, esse impulso que a gente tem, né? E aí é isso. Aí fica aquela coisa, né? Da gente estar ali naquela equilibrando o como a gente produz para trazer outros artistas ou para dar evidência para aqueles artistas. E como que a gente, enquanto artista, está se colocando para cima também, né? Que eu sei que ajudar o amiguinho a estar ali na frente é muito, muito bom. Mas que aí a gente tem que sempre lembrar da gente. A gente é produtor cultural, mas também é artista. A gente, sei lá, eu faço grafite. Então, tentar se colocar enquanto artista dentro dessa produção em si, que é o mais difícil de tudo. E acabamos ficando só na parte do tem que acontecer o trabalho, o evento tem que gerar. E aí a gente acaba esquecendo um tiquinho da gente. Mas no final é tudo muito lindo, muito gratificante. Sempre muito bom estar com os artistas, estar com gente igual a gente se olha, a gente se reconhece, se vê. E aí é muito bom. E também, tipo assim, mostrar para outras crianças de Quebrada que elas podem ser elas mesmas, né? E aí eu acho que esse é o ponto. A gente pode ser nós mesmos, trabalhando, ensinando e fazendo, sendo feliz e vivendo a arte, sabe? Acho que é sobre isso. Eu anotei também. Tu disseste que a gente não faz só pela gente, né? Que a gente precisa pensar em como que a arte que salvou as nossas vidas pode salvar mais vidas, né? E nesse processo de produção, também pensando arte enquanto política pública, que é algo muito importante que a gente deve considerar, né? Arte é trabalho, arte é profissão, né? Trabalhar com arte e cultura também é profissão. Nós desenvolvemos um trabalho social de impacto imensurável, né? E aí, nesse sentido, Sativa é agente territorial de cultura, né? E aí são esses outros lugares que a gente vai alcançando, a gente deixa de estar... leva as nossas quebradas para esses outros espaços, né? Eu queria que você também pudesse trazer um pouco disso enquanto perspectiva do que é a Sativa atuando enquanto agente territorial de cultura. Boa tarde, gente. É muito disso que a Jujuba acabou de falar, sabe? Tipo assim, você se vê enquanto artista, se vê enquanto produtora cultural, e aí produzir cultura, mas também estar nesse espaço de artista. Sendo agente territorial de cultura, eu consegui compreender que, tipo, para além de produzir algum evento, de produzir alguma coisa, o meu eu artístico já é um produtor de cultura naturalmente. Eu existir, eu fazer o que eu faço, independente de eu estar produzindo um evento ou não, já estou fazendo cultura, já sou uma fazedora de cultura. E esse programa do Link, né, ele faz justamente isso, ele dá essa potencialidade para que fazedores de cultura consigam alcançar novas pessoas
e fazer a cultura de acordo com a sua perspectiva. Eu sou um artista do hip hop e é o hip hop que eu levo para a quebrada, entende? E é muito disso, é quando você é principalmente uma criança artista e você é totalmente ali direcionado para arte não dá futuro não, meu querido, entendeu? Bora estudar, não. E assim, para ser artista você estuda pra caralho, entendeu? Tipo, você estuda muito. E aí você se isola um pouco, aí toca nesse ponto que nós três falamos, que é tipo, você parar, você sair, porque chega um ponto que, né, fica um pouco sem perspectiva, mas a arte, ela tá tão ligada de uma forma ali dentro do seu eu, dentro da sua pessoa, que ela te puxa de volta. E principalmente no hip hop, o que dá sentido você continuar, principalmente aqui no Piauí, como o Vet Black falou, que também é muito difícil, é mais difícil ainda, na verdade, é justamente você olhar para o conjunto da coisa, para a comunidade, para as crianças, para os adolescentes. Então, todo mundo que está no corre do hip hop tem muito essa leitura de que eu tenho que passar o conhecimento, eu tenho que ligar novas gerações também, eles têm que entender o motivo das coisas, entende? E eu acho que ser esse agente cultural, e todo mundo aqui independente de estar no programa, tá ligado? É justamente isso, é propagar esse conteúdo, fazer com que as pessoas tenham essa propriedade do seu eu cultural e também entender a cultura como uma parte fundamental ali no dia a dia, e a arte também, porque a gente sempre fala, né, que a poesia, que a arte, ela salva vidas, literalmente. Em algum momento, ou todos os dias, salvou a vida de nós aqui, sabe? Então, tipo, é muito nesse sentido que eu entendo esse fazer cultura, sabe? Tipo, e expandir cada vez mais. O Circuito 086, ele busca justamente levar para crianças da rede pública de ensino todos os elementos do hip hop, que eles tenham no que se espelhar e onde se expressar também. Então, acho que é muito nesse sentido. Aí a gente vai abrir. Você pode. Você quer falar? Mas a gente vai abrir o bloco de perguntas agora para aqui inscrição, depois aqui. Boa tarde. Alô, boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos. Ouvindo vocês aqui, eu sou um da periferia. E quem foi que disse que a arte salva? Exatamente. Salva mesmo. Eu fui salvo, para começar, eu fui salvo abaixo de Deus, por uma biblioteca, lendo o livro, quando ninguém me mandou fazer isso. Eu inventei de fazer isso, estou aqui. Sou um dos criadores do Salib há 23 anos. Meu nome é Salgado Maranhão. Eu moro no Rio de Janeiro, eu venho de lá, trago artista, venho, interajo e tudo. Quando nós começamos isso aqui, não havia... já estava aí o rap, mas nem os praticantes do rap nós trouxemos aqui. Mas o salão foi mudando, foi incluindo novos vieses, novos de artistas, e estou muito contente que vocês, assim, na fina flor do futuro, vocês estão na ponta, no auge. Esse é o momento de vocês, e a gente aplaude essa força da periferia que serve de modelo. Gostei de você, não posso parar, porque tem alguém olhando para mim. Quando eu comecei, eu precisava de espelhos, não havia espelhos. Vocês são espelhos da geração de vocês, para a geração futura. Então, há uma responsabilidade. Mostrar que a periferia não tem só experiências negativas. Ao contrário, da periferia, para lhe dizer, o centro político, o centro produz ideologia, mas a periferia produz desde a cultura às batatas, ao arroz, ao feijão, que todo mundo come. Tudo vem da periferia, de fora da exterioridade máxima para o centro. Então, nós viemos de lá, somos aqueles que fazemos a cultura, fazemos o país com os nossos braços, com as nossas ideias, com o nosso sentimento. Por quê? Porque é uma experiência extremada. Ninguém quer a experiência de quem não viveu. Vocês vivem a experiência máxima. Essa experiência máxima gera saber. Vocês têm um saber. E esse saber nos enriquece.
enriquece a comunidade que vocês vivem e enriquece a nós outros que estamos aqui esperando que vocês tragam novidades. Amém. Parabéns. Grande escritor Piores. Gente, anos atrás, numa aula de introdução à sociologia, o professor, que era marxista, trouxe um texto de Peter Berger. Peter Berger é um sociólogo americano. Ele diz uma coisa lá que eu nunca me esqueci. Além do japonês aqui. Ele disse o seguinte, que o fato de uma pessoa nascer em um lugar define o destino. Por exemplo, uma pessoa que mora na Santa Maria da Codinha, por exemplo, nasce na Santa Maria da Codinha, vai ter um destino diferente do que uma pessoa que nasce, por exemplo, no bairro de Fátima, que é onde eu moro atualmente. Parece que há um certo determinismo nisso, mas ele explica lá, cientificamente, né? E usa o que é chamado de mapa social. Só para dizer que a sociedade é toda assim, estratificada, complexa e tal. Aí, vocês, eu presumo que vocês são todos da periferia. Eu não sou. Então, parece que os nossos destinos não têm a mesma simetria, digamos assim. Mas nossos destinos estão cruzados, como nós estamos nos cruzando aqui. Enfim, isso para dizer assim, que eu tenho uma visão da periferia e vocês devem ter uma visão de mim que não nasci na periferia. Então, trocando mais em miúdos, eu quero chegar na questão das referências, nas referências de vocês. E vou falar sobre as minhas referências, porque vocês são poetas, não são? Né? As minhas referências poéticas, que eu encontrei primeiro dentro de casa e depois na biblioteca pública, quem são? Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, na prosa, Eugênio de Carvalho, Jorge Amado. Eu tenho muita curiosidade para saber quais são as referências de vocês. Porque vocês têm um lugar, um território social diferente do meu. Eu acho que ainda hoje ainda vivo. Embora isso não nos separe, né? Talvez a mesma arte que salvou vocês, salvou e salva a mim também, né? E a arte que vocês produzem podem potencializar ainda mais. Eu não sei se o caminho inverso é verdadeiro para vocês. Então a segunda pergunta é: como é que vocês veem o centro? O centro. Não só o centro geográfico, mas o centro que produz significados, que produz ideologias, que produz discriminações, que produz estratificação, que produz um tipo de saber. Tem muita contraposição com o saber que vocês têm. Entende? Então são duas perguntas. Obrigado. Então, eu vou começar respondendo e aí a gente pode, né? Cada um pode responder. Primeiro sobre as nossas referências. Vamos primeiro pelo começo, né? Eu não lembro o nome da pessoa que ele citou, mas essa coisa do a gente nasce e dependendo de onde a gente nasce, a gente já tem um destino, né? Eu sou da Santa Maria, minha irmã também, todo mundo aqui é da Zona Norte, da periferia mesmo, de Teresina, todo mundo aqui eu já tive contato com ocupações, casas de barro, eu sei muito bem se você tem esse conhecimento também do fazer manual. As nossas referências são nossos avós, nossas tias, o vizinho, minha amiga, meu amigo, a Aira. A gente viaja, a gente passa o conhecimento. Meu conhecimento vem do meu pai, que me ensinou a ser quem eu sou. Meu pai do interior do Maranhão, preto, entendeu? Que não terminou nem o ensino fundamental.
Porque essa coisa do centro, do construir ideológico, é mais sobre essas pessoas tentando botar a gente numa caixinha, às vezes sem perguntar. Assim, é do extremo para o centro. Por que isso? Não existe isso. Não existe do extremo para o centro. É basicamente pessoas com um pouquinho mais de aquisição se instalando nos lugares e espalhando pessoas pobres, a gente da periferia, para as margens. Não é um movimento natural das coisas. Tá entendendo? Não é algo natural. Então, a gente não está na Santa Maria, extremo norte de Teresina, porque a gente quis. Muitas pessoas que estão na Santa Maria foram desocupadas de suas casas. Entendeu? A prefeitura compra por R$5.000 e se vira, porque eles querem construir ponte que liga a universidade a Isoleta Neves. Só que as pessoas que estão ali na margem do rio, o que vai acontecer com essas pessoas? Querem destruir ali a Boa Esperança, a avenida, como é o nome daquela avenida do Maranhão, né? A Avenida Maranhão, porque tem que ser um caminho limpo para os turistas ir para o encontro dos rios. E o que atrapalha? As pessoas, nós, a comunidade, entendeu? E aí eu acho que a gente de periferia, a gente não pensa no centro. Não existe a gente pensar em pessoas que não pensam na gente. Não existe. A gente pensa na gente, a gente pensa em nós enquanto nos unirmos para sobreviver. Entendeu? Não existe essa troca reversa, porque nunca existiu troca nenhuma, sempre existiu barreira. As universidades não são feitas para a minha quebrada entrar, para mim entrar. Não é feito. E quando a gente está aqui, quer tirar a gente. Então, não existe essa coisa de perguntar quais são as nossas referências, sendo que se eu falar o nome do meu pai completo, não vai soar nenhum tipo de diferença para você. Enquanto para mim, para minha irmã e para os outros 12 irmãos dele, vai ser bem diferente, né? Se perguntar para minha irmã quem é a referência dela, ela pode dizer eu. E você não vai entender o porquê. Então, não faz sentido essa troca, entendeu? E aí eu fico bem assim, pensando sobre isso. E se eu fosse dar uma referência, eu vou citar Sueli Rodrigues, eu vou citar Nego Bispo, entendeu? Eu vou citar a Maria Lúcia, que está viva e está com a gente. E ela é muito sim, e aí para concluir esse tipo de fala, é o que a gente costuma ouvir sempre, né? E é uma luta que continuamos aí seguindo, porque não é ninguém contra ninguém ou troca reversa, é simplesmente sobre alcançar nossas crianças e para a gente se entender enquanto a gente se aquilombar, entendeu? Ser sobre nós, nada voltando ou indo, não sei como é que funciona isso. E é isso, vou passar aqui para meus amigos. Não estou questionando meu amigo, cadê o Rogério? Você foi? Mas o filósofo que ele citou, o sociólogo. Por quê? Eu posso falar ao réis do que vocês estão falando, da altura de vocês. Por quê? Porque eu vim do mundo, do interior do Maranhão, aos 15 anos, eu ainda era analfabeto. Aos 18 já escrevia para o principal jornal daqui. Aos 21 eu estava na PUC do Rio de Janeiro. Eu passei em 6 vestibulares. Depois não quis. Inclusive para a Federal do Rio de Janeiro. Não quis por quê? Porque aqui eu descobri uma biblioteca pública, a Biblioteca Anísio Brito, que eu ainda hoje digo que foi minha melhor professora. Eu estou falando isso para sair do determinismo. Você pode nascer na casa do cacete, mas se você quiser ser grande e você usar o seu talento e a sua disciplina, você vai ser maior do que os que nasceram no centro. Eu vou dizer que eu sou o Salgado Maranhão. Esse Salgado Maranhão que passou no vestibular da PUC, da Federal do Rio de Janeiro, da Santa Úrsula e de outras mais, eu dividi com Haroldo de Campos, o criador do Prêmio Jabuti, do concretismo,
eu dividi, eu com 41, ele com 70, eu dividi o prêmio Jabuti, tá bom? E tinha outros na concorrência. O prêmio mais importante do Brasil, que eu já ganhei 2 vezes. 2 vezes cheguei na finalíssima 4 vezes, todas as vezes que eu concorri. Então, não existe esse... Olha, vocês têm asas. Quando impedirem vocês andar, façam uma coisa, voem. Tá bom? Você tem asas, você pode voar. Então não tem isso. Sinta, a coisa que vocês precisam ter é autoestima. Nós estamos todos em cima da terra com os mesmos problemas. Mesmo o sujeito que nasceu rico, às vezes tem certos problemas psicológicos por tudo ter e não saber o que fazer do que tem e pira. E você que vem lá atrás, está lá no fim da fila, como uma maratona, você chega no final. Ele se cansa, saiu lá na frente, ele se cansa e você chega no final. E você vence. Então, tomem isso. Vocês são geniais. Vocês podem resolver coisas incríveis que a maioria não resolve, porque o olhar na lateralidade de vocês é um olhar tão profundo que os que estão no centro não percebem. Mas vocês percebem detalhe de certas coisas, porque às vezes o sofrimento é escola. Portanto, não tem esse determinismo. Eu nasci na periferia, eu posso nascer, mas eu nasci com todo mundo. Ora, e não tem problema nenhum. Eu nasci, o que foi o diferencial na minha vida? Uma mãe. Mãe, às vezes, é 51% das ações de uma empresa familiar. Às vezes é mais. Então, uma mãe que tinha autoestima. Principal coisa, autoestima, talento, e todo mundo tem algum, e disciplina. Você não realiza nada sem disciplina. Para você ser, eu vejo o pessoal do rap, aquele trabalho de corpo que eles têm é magnífico, mas se não treinar não vai ter. Então ninguém manda você tem que saber o que você quer e ir buscar. Portanto, não há determinismo. Você pode nascer em qualquer lugar. Os que nascem no centro têm mais facilidade? Tem, mas isso é uma questão inicial. Porque no fim da caminhada, da maratona, é que a gente sabe quem é o grande corredor, quem é o campeão. Eu quero só aproveitar para responder logo, porque eu estou ansiosa, senão eu me perco nas minhas ideias. Mas eu vou me valer da mesma coragem que o senhor usou para perguntar, eu vou me valer dessa mesma coragem para lhe responder. E acho interessante quando o senhor pergunta quais são as nossas referências e traz Camões como esse plano de fundo e vai trazendo esses outros autores brancos e de uma perspectiva eurocentrada, e aí quase que dizendo, talvez, não sei, mas essa foi a minha interpretação, como se as nossas referências não tivessem o mesmo valor. E aí, para dizer, o senhor disse, né, que a sua visão, enquanto homem que nasceu num determinado bairro, é uma das pessoas que vivem na periferia, e que a visão das pessoas que vivem na periferia para com o senhor deve ser outra. E aí, não sei se o senhor já leu Fanon, mas aí eu acho que ele descreve muito bem qual é a visão que eu tenho do senhor, porque a gente tem uma visão da branquitude e ela não é algo só minha, né? Mas continuando com relação às nossas referências, né? A gente tem Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta, escritora, que vendeu livros aí para vários países. A gente tem Conceição Evaristo, que nos diz que enquanto combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, e a gente continua dessa forma, né? E eu não discordo exatamente quando o senhor usa o autor para dizer que talvez os nossos territórios determinem algumas coisas nas nossas vidas, porque sim, eu sou uma travesti da Amazônia, de uma cidade chamada São Caetano de Odivelas, no nordeste do estado do Pará, e o meu fazer artístico, a minha escrita, está diretamente relacionada com o meu território, assim como os meninos e das meninas também estão. E também continuando sobre as minhas referências, elas estão postas aqui na composição dessa mesa. A gente tem a Jujuba, tem o Bad Black, tem a Sativa, que são pessoas que estão no corre iguais a mim, e que quando essas pessoas acreditam nesse corre, é o que me faz acreditar também, né? Tem um velho autor aí que diz que se somos todos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina. Então essa é a realidade que nos atravessa enquanto pessoas que vivem as experiências das periferias, e nós estamos
cheios, abarcados de todos os lados de referência das nossas avós, que fazem poesia também, que contam histórias e que nos narram perspectivas de mundo que são diferentes mesmo das vividas na Matinha, das vividas lá no bairro de Fátima, no Jockey. E eu, de fato, não estou interessada no que pensa o morador do Jockey, ou o que está fazendo o morador do Jockey, ou como se destina, ou como a minha arte vai atravessar essa pessoa, porque ela não é construída para essas pessoas, né? Como já foi dito aqui pelo Bad Black, né? A gente, pela Ana e também pela Jujuba, a gente não faz pela gente. A gente faz por conta desse processo que é coletivo. E talvez para as pessoas que não precisem do coletivo para sobreviver, porque nós precisamos, não consigam entender, então, como que a gente faz arte se a gente não está lendo Camões? Como que a gente está fazendo arte se a gente não está lendo um filósofo tal, isso e aquilo? Como que esses autores não fazem parte das nossas referências? Talvez essa possa ser uma inquietação. Não faz, talvez, porque produzam um saber que não nos atravessa e não nos interessa. Talvez nós estejamos mais interessados no que produz a Maria Lúcia de conhecimento, do que produziu e que produz Nego Bispo enquanto conhecimento, do que produz e produziu Maria Sueli enquanto conhecimento. Boa tarde, né? Boa noite já, praticamente. Uma mesa bem interessante a discussão. Eu gostaria de me apresentar, sou a professora Adriana Franco, sou professora do Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras. E eu queria dizer que eu sei o que é periferia, porque na verdade a minha avó é daqui de Timon. E quando a minha infância eu vinha para casa da minha avó, eu lembro que era barro, né? E ainda na casa da minha avó, eu lembro que nem tinha televisão, sabe? E minha avó, ela tem uma história linda de vida, como vocês falaram de referência. E ela foi uma das minhas referências. Minha avó queria cursar o magistério. E ela saía de Timon. E para terminar o magistério, ela vinha a pé, saía de Timon. Eu tenho essa história, escrevi a história dela. Vinha até aqui, o centro de Teresina, a pé. Ia e voltava com uma bacia de borra. E ela criou os 7 filhos sozinha. E ela foi minha grande inspiração. Então, filha também de pai que não terminou o ensino médio, pedreiro. Minha mãe, que era professora, ensinou para mim o caminho da escola. E a partir do caminho da escola, né, do caminho da escola, das letras, e aí eu lembro que quando eu era pequena, eu admirava muito uma casa com piscina. Eu ia para a escola no público e via aquela casa, aquela piscina e ficava olhando, que coisa linda uma piscina, né? E aí cresci, escolhi estudar e hoje passei em vários concursos, estou no Instituto Federal, terminei meu mestrado agora e estudo escritoras negras, estudo Maria Firmina dos Reis, né? Que é uma maranhense. E quando se fala dessa questão da periferia, eu vejo que o que falta. As barreiras são oportunidades, porque esse termo usado, meritocracia, ele não existe. Porque dentro da escola pública que eu trabalho, eu me sensibilizo com aquele aluno, porque a maioria deles não tem o café da manhã. A maioria deles só tem uma refeição. Então é muito fácil dizer para alguém que você tem que ser assim, se ele não tem um mínimo na vida. Sabe? Então, assim, como eu sou da periferia, e talvez hoje eu consegui, através do estudo, alcançar um pouco mais, mas eu entendo o que é estar ali, quais são as barreiras, e quais são as barreiras que vocês enfrentam no dia a dia. E aí agora, recentemente, eu submeti um projeto de extensão com um fomento de R$17.000, porque enquanto educadora eu quero conhecer o meu aluno, e eu descobri uma aluna quilombola. E na sala de aula ela disse assim, eu pedi ensino médio para se apresentar, e ela começou a dizer que o sonho dela era fazer direito, porque ela era de uma comunidade quilombola, sofria muitos preconceitos, e queria estudar para poder mudar a história dela e mudar a história de quem estava ali. E aí eu disse, eu quero visitar a comunidade quilombola. Na semana seguinte visitei a comunidade quilombola, que é próxima a Pedreiros, no Campus. Fui lá, conheci, as memórias estão quase apagadas, porque
não tem quem esteja dando sequência à memória daquela comunidade. Submeti o projeto, ganhei o projeto com um fomento de 17 mil para levar para essa comunidade quilombola. Então eu vejo que o nosso papel tem que ser esse. Se eu estou dentro do Instituto Federal, se lá dentro desse Instituto Federal tem recursos para que eu possa estar escrevendo, submetendo e levando, porque as oportunidades não são para todos. A gente sabe que, é a pergunta que eu quero fazer para vocês e parabenizá-los, porque são, como diz, né, a questão dos estudos decoloniais, que são resistência, não mais resistência, continuam ainda resistindo, né, o silenciamento das vozes, dos espaços. E eu pergunto para vocês, o que é poesia, o que é arte, né? O que eu posso dizer assim, o hip hop, que trabalho vocês têm realizado para tirar jovem das drogas? Que trabalho vocês têm realizado, né, para poder dizer para esses jovens que, assim como o Salgado Maranhão disse, nós podemos chegar lá também. A caminhada ela não é fácil, mas a gente pode chegar lá. Porque aquele que já nasceu no berço de ouro, e esse berço de ouro tem, né, em Petrópolis, é diferente. A bolha social dele não foi furada. Ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é miséria, não sabe o que é nada. Mas nós que estamos aqui também, nós podemos ter ascensão social. Nós podemos ter ascensão social. E se nós realmente, vocês que estão na linha de frente, venderem isso para as crianças e jovens, vocês irão salvar muitas crianças e jovens. E eu queria saber o trabalho de vocês, porque a gente sabe que a droga, ela está em todo lugar. Né? Antigamente, periferia não, está dentro de quem tem grana, dinheiro, poder, a droga, infelizmente. Tá? Eu queria saber de vocês esse trabalho em relação ao hip hop, a poesia, a arte, o que vocês têm feito para ajudar esses jovens a saírem das drogas. Vou responder. Como é seu nome? Esqueci. Adriana. Vou responder a pergunta da Adriana, mas também dialogar um pouco com a pergunta do Rogério, em relação às referências. Como a Negra Jujuba falou, né? Dentro da academia, tudo que você vai escrever, você tem que dizer que alguém falou primeiro. Né? Vou falar por exemplo, meu trabalho é sobre os impactos das mineradoras nas comunidades da Zona Norte de Teresina, né? Instalação das mineradoras de areia, das dragas. E aí, quando eu vou falar de mineração, eu tenho que dizer, alguém disse que mineração é isso, né? Quando eu for falar da produção econômica, eu tenho que falar o que alguém diz sobre produção econômica. Onde a gente mora, né? A gente cresce brincando ali no chão de terra, brincando com crianças, com outras pessoas, e essa questão do nome, de dizer, fulano disse, esse aqui tem validação porque foi fulano que falou, não se encaixa bem. E sim o que está sendo dito, não por quem está sendo dito, o que está sendo dito. Então, quando eu moro num mercadinho, né, num bar, e aí, às vezes eu estou lá na frente conversando com as pessoas bebendo lá, né, com algumas pessoas que bebem lá, e eu aprendo muita coisa ali, e não vou chegar aqui e falar, o José da Silva Bezerra estava bebendo lá em casa um dia, ele falou isso. Porque ali é um aprendizado que eu tenho, uma construção que a gente vai tirar aprendizado disso, Sobre a determinismo, né? Dependendo de onde a gente nasce, na verdade não é o local em si, mas sim as políticas que são aplicadas. Que são determinadas, não é um determinismo geográfico, mas um determinismo político. Quando a Jujuba fala que as pessoas que moram nas extremidades da cidade, elas não foram morar lá por opção. Nesse meu trabalho, por exemplo, eu vejo os projetos de habitação, né?
que foram instituídos em Teresina, e a gente vê onde foram construídos cada comunidade, para quem era o público ali dessas comunidades. A Boa Esperança ali, por exemplo, era um local que se fosse pelas políticas que o governo queria implantar, já não era para existir pessoas morando ali. Então, para onde iriam essas pessoas? Para onde iriam? E aí o Salgado Maranhão, né, se eu não me engano, uma coisa que eu ouvi, não lembro de quem agora, mas se a periferia não descer para a pista, a cidade não se movimenta. Se a gente não, porque a gente faz tudo, desde o pão, desde os legumes, a gente que está ali nesses locais. Então, tudo é movimentado pela gente. E quando você pergunta o que a gente faz, né, eu digo que o rap, que a poesia me salvou, porque na minha adolescência foi um momento conturbado, ali já chegando na maioridade e tal, e eu digo hoje, se eu não conhecesse o rap, se eu não tivesse conhecido o rap, a poesia, talvez eu não estivesse nem aqui. Então, para responder essa pergunta, eu vou recitar uma poesia, né? Vou recitar uma poesia que eu acho que fala por si só, e Já pensou se eu não mudo de casa e continuo na beira da lagoa, onde a água da chuva invadiu, de preto bati e meu ódio ecoa? Já pensou se eu não jogasse bola, capoeira lá na associação? Se eu não ocupasse minha mente ao invés de caneta e usasse um oitão? Se eu não escutasse minha coroa? Se eu não faço as pazes com o Guilherme? Se eu não perdoasse alguns vacilos e ferisse com ferro quem com ferro fere? Se eu não aprendesse com os mais velhos, se a Maísa não escapa aquele dia? Se eu não organizasse minha raiva, se eu fizesse aquilo que eles queriam? Já pensou se a moto tá lá, o ferro também, nós sai na missão? Já pensou se o cara me derruba e eu fosse pego pela população? Se eu tomo gosto pelo crime? Se tá certo tudo que eles dizem, afinal é errado eu me armar para me defender daqueles que me oprimem? Já pensou se eu não conheço o rap, se eu não aprendesse a me expressar, se eu guardasse todo o sofrimento para mim, se eu morresse sem ninguém salvar? Se eu não conhecesse o Islã, se o Lisandro não me chama para conversar, se eu me perdesse no caminho, quem de vocês me ajudava a me encontrar? Se o acaso não acontecesse, eu nunca chegasse na universidade, se na arte eu não me aquilombasse, se de nada eu fizesse parte, se o Negs não fizesse aquela música, eu nunca escrevesse essa letra, se isso não trouxesse resultado, se eu gastasse meu tempo de besta, se as crianças não me inspirassem, não olhassem para mim lá na profecia, já pensou viver tudo isso e não conseguir transformar em poesia? E aí eu acho que é isso, eu acho que a poesia, a arte, de toda forma, né? Eu cito a capoeira, o futebol, as pessoas com quem fizeram me construir enquanto ser humano, tudo isso são pessoas que vai construir, vai ajudar a gente a sair desses locais, porque aí sim o determinismo, quando a gente cresce na periferia, nesses locais que as políticas governamentais marginalizam, claro que vai existir a violência, a droga que é trazida, como você falou, por quem tem dinheiro, porque a droga não entra aqui de avião, o pobre que tem dinheiro para ter avião. Então, esses locais se tornam locais de violência, e aí a gente cresce, a gente aprende a não demonstrar medo, aprende a ser violento também para sobreviver. E aí, na adolescência, esse momento mais conturbado, que é onde a gente está com o livro ali a flor da pedra, a gente vai correr para onde aparecer, e o que está mais próximo. Então aí que a poesia entra, aí que o rap entra, aí que a capoeira, os projetos sociais entram, para fazer com que esses jovens, esses adolescentes, organizem sua raiva para isso. Na minha música, na poesia, a batalha de rima, quando eu estava assim, revoltado com tudo mesmo, eu ia para a batalha de rima. Ia para a batalha de rima e descontava toda a raiva ali quando eu chegava em casa tranquilo. Um local que se eu não tivesse aquilo ali, eu ia caçar meio de descontar em outra coisa, de outra maneira. E aí é onde os problemas começam a aparecer. Só responder aqui rapidinho também. Mas dando continuidade ao que a Aira Jujuba e o Bad Black já pontuaram aqui. E respondendo as duas perguntas, né? Primeiro sobre a questão das referências, porque como vocês acabaram de ouvir a poesia do Bad Black, quando a gente se junta,
a gente se autorreferencia, tá ligado? Tipo assim, eu não preciso ler vários acadêmicos que não fazem a menor ideia da minha realidade, e eu muito menos da deles, entendeu? Se eu tenho artistas incríveis, pensadores que produzem cultura, que produzem saber, que são meus amigos. Simples assim, sabe? E se eu fosse citar realmente, se título acadêmico realmente fosse valer de fato alguma coisa no nosso dia a dia em termos de conhecimento, porque o nosso conhecimento não está nem um pouco atrelado à academia, pode estar também, mas não é uma regra, eu citaria Racionais MCs, sabe? Porque é isso, além de formar gerações, também são doutores, entendeu? E aí, para além disso, né, tipo, os nossos familiares, mas eu queria realmente trazer um adendo para os nossos amigos, porque é uma conversa que a gente já teve várias vezes, entendeu? Tipo assim, que quando a gente está junto, a gente se fortalece e a gente é mais forte. E aí a gente avança. Por isso que o coletivo é tão importante, por isso que estar em coletivo é tão importante. E se um de nós sai da periferia e consegue alçar voos para onde quer que queira estar, é nós também que está indo junto, entendeu? Se um vence, a gente vence junto. Não existe isso. A vitória é coletiva quando se trata dos nossos. E respondendo também a pergunta da moça ali, que eu esqueci o nome, a Adriana, sobre o que a gente tem feito. Tipo assim, é isso que a gente tem feito, entendeu? Eu quero mandar um salve agora para todos os islãs que estão aqui presentes, Islã CSN, Islã Nós por Nós, entendeu? Mandar um salve para a Batalha das Marias, para a Batalha da Profecia, para a escolinha de freestyle, entendeu? Porque a escolinha de freestyle está lá na Lagoa ensinando crianças a rimar, entendeu? E se isso não afasta das drogas, eu não sei mais o que mais, entendeu? Tipo, então é isso que dá sentido. E para finalizar aqui a minha fala e responder, arrematar, a gente, quando vai anunciar, né, os poetas no Islã CSN, a gente tem um grito que responde muito bem essas perguntas, que é o seguinte: entrar, permanecer e enegrecer. A ordem é desobedecer! Se é isso que querem pra gente, que a gente fique limitados na periferia, que não tenha perspectiva, a gente desobedece. É simples assim, entendeu? É isso. Vou continuar na ordem das inscrições, Peregrino, depois é o senhor, depois ela e a André, e a gente encerra para a gente dar continuidade. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu me chamo Peregrino, eu também sou poeta islâmico, sou amigo de todas essas pessoas que compõem essa mesa, tá ligado? E que pra mim também são referências, tá ligado? Porque a gente tá em Teresina e eu acredito, assim, com uma opinião pessoal minha, que Teresina é uma cidade grande, entendeu? Uma cidade pequeniníssima. E tudo que a gente tem de produção cultural é justamente feito por nós, entendeu? Seja um slam, uma batalha, seja, por exemplo, um abal, tá ligado? E é isso, são as maiores referências que a gente pode ter aqui. Eu não venho nesse espaço nem para fazer perguntas, tá ligado? Porque essas perguntas eu já faço pessoalmente, então na DM da galera aqui. Mas para engrandecer e enaltecer a oportunidade de vocês estarem aqui, porque, querendo ou não, é um espaço que não nos quer, entendeu? A galera não quer a periferia aqui dentro da universidade. Enfim, é uma vitória para todos nós quando vocês estão nesse lugar. Acho que no mais é isso, gente. Quem é que sabe fazer beatbox de vocês aqui? Meu nome é Jamil Brito, meu batuque é infinito. Eu acho que eu tenho idade de ser pai de vocês que estão aqui. Jujuba, veio lá de Amazonas. É ela, você? Como? Ai, que nome massa. Leonel está aqui, meu amigo das antigas. Meu nome é Jamil Brito, meu batuque é infinito. Eu tenho uma música chamada Periferia que ilustra a pergunta do nosso amigo. A periferia. Quem faz beatbox aqui? Bora lá. Ninguém faz? Meu nome é Jamil Brito, meu batuque infinito. Viva! Viva, e vocês vão dizer, viva a periferia, vai!
viva, viva e viva o quê? Comigo, ó. Comigo na rima, sem rumo, com rumo, na rima. A rima com rumo. Viva, viva e viva o quê? Viva a periferia. Viva e viva o quê? A periferia não é cão sem dono, a periferia sorria de dia. Prefiro a periferia, preferida não é burguesia. Então viva, viva, viva e viva o quê? Viva, viva. Por favor, fazer na palma da mão, porque vocês não conseguem fazer o beatbox, vamos lá. Vocês vão na palma da mão, eu vou riscar. Vamos seguir na periferia. A periferia não é tão sem dono, a periferia sorria de dia. Prefiro a periferia, preferida não é a burguesia. Então viva, viva, viva e viva o quê? A periferia não é só horror. A periferia tem sabedoria, tem mulher, tem verdade, tem vovô. A periferia não é só horror. A periferia tem sabedoria, tem verdade, tem vovô e tem vovô. Então viva, e viva o quê? E viva o quê? Viva, viva e viva o quê? A periferia tem escola, não só cola. A periferia colabora, não demora. A periferia tem escola, não só cola. A periferia colabora, não demora. Então viva e viva o quê? A minha referência é minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, a minha mãe. Viva as mulheres negras e viva as mulheres negras. Viva. Eu vim de uma mulher negra, minha mãe Maria, ela assim tem 80 anos, ela está aqui dentro de mim, está aqui dentro de você, está aqui dentro de ti, está aqui dentro de todos nós. Se você não gosta desse som, não tem problema, vá ao cinema, se está sendo uma novena. Peça ao Senhor orixá, seu Deus, que estão trabalhando para comprar um pouquinho de feijão. Meu nome é João Espírito, meu batuque infinito. Eu vim da periferia, lá da Barra Pissarra. Valeu, obrigado. Só lembrando que o Graciliano Ramos ele disse assim: começamos oprimidos pela gramática e somos perseguidos pela polícia. Mas a gente reage. Resistência, professora Maria Sueli. Resistência. É isso aí. No início era só para me aliar, né? Eu sou professora há 25 anos na Santa Maria da Cotipe. Eu não sei se algum de vocês da Santa Maria, sua irmã, se já foi minha aluna. Na escola que tem o mesmo nome, Santa Maria da Cotipe. Porque agora, para a gente conhecer, é obrigado eles virem a nós, né? Porque vocês mudam menos que a gente muda menos que vocês, né? Crescem. E muitos alunos meus sobre referência e sobre determinismo. Eu já tive muitos alunos que voltaram à escola, médicos, jornalistas, alguns o tráfico levou, é verdade, mas não é verdade que a droga está também no meio social mais alto. Ela está lá, mas ela não está lá na periferia, porque lá eles arregimentam soldados e é muito mais cedo a morte também, né? Então é isso. Embora. E eu conheço esse daqui. E ele sabe, talvez ele não me conheça, mas de algumas greves. Gomes Brasil, né? Não, eu sei, James Brito, Pardo Gomes Brasil, que é uma figura muito, muito interessante.
E já pulei muro do Karnak. Não era para estar tendo esse relato aqui, infelizmente. Por quê? Porque é a desobediência. Até, é claro, mas eu tenho um filho. Nós todos temos sangue negro. É claro que essa branquitude é bem falsa, né? Bem falseada. Mas o meu filho, uma vez, ele estudou no IFP e ele disse que quando estava com a farda do IFP, que ele ia correr para pegar o ônibus, ele não corria, ele perdia o ônibus porque ele tinha medo da polícia, só por conta da cor dele e atrás. Então, eu sou referência, eu não gosto dessa questão, eu sou só professora. Eu sou professora e eu seria novamente com as mesmas dificuldades, mas com outra visão. Claro, eu teria. E sim, eu também tirei muita gente desses caminhos que não é o que a gente quer, né, para a nossa juventude. E é isso. Eu queria me aliar a vocês porque eu vi que vocês têm uma conexão com a escola. E quando a escola abre as portas, a comunidade vai sim. Tem políticas públicas que ficam esquecidas. Escola aberta, que é a escola aberta no final de semana, cadê que ninguém fala mais? Tinha o quê? Tinha curso de manicure, tinha capoeira, tinha jiu-jitsu e tinha outras coisas que eram de ocupação. E quem sabe, se vocês chegassem lá, as crianças não se interessariam também. Com certeza, porque capoeira elas amam. Elas amam tudo que chegam até elas, como todo ser humano. E é isso, e parabéns. Essa vai ser a última contribuição, as perguntas, para a gente conseguir encerrar esse bloco por conta do nosso tempo que já está avançado, tá bom? Eu estava pensando, nos primeiros islâmicos mais recentes, houve um movimento que foi de meio que descentralização. Antes acontecia no centro, e agora está uma coisa que está corroborando nas periferias. Eu queria que vocês falassem sobre a importância desse movimento de descentralização. Mas eu queria falar da experiência. No ano passado eu fiz um circuito de circulação com dança com baleado. A gente foi para as periferias e para os quilombos. E a sensação é de que quanto mais para as periferias e mais para os quilombos, mais crianças aparecem. Eu queria que vocês falassem sobre essa descentralização e a importância de trazer sementes para bairros, para os nossos bairros mesmo, né? Que às vezes a sensação é de que você ser artista não é só você estar bem, ser uma pessoa incrível, é você trazer devolutivas para onde você veio. Eu queria que vocês falassem isso. Como que a gente está de tempo? 3? 10. Então a gente vai encaminhando para as considerações finais e respondendo também a questão do André, considerando o tempo. Eu sei que o senhor ficou com algumas inquietações, mas a gente pode responder ao longo também, né? Porque está acabando o tempo e a gente vai destinar esse tempo que nos sobra para que as pessoas pretas possam falar. Tá, vamos lá. Antes, eu comecei no Islã através do Islã Nós por Nós, né? Que eu descobri o Islã, eu nunca recitei nada que eu já tenha escrito, né? É uma coisa mais pessoal, mas que sempre salvou desde quando eu era pequena. E aí eu digo isso porque a gente cresce com esse sentimento, né? E aí acaba que quando os Islãs aconteciam ali mais centralmente, era pensando nos nossos amigos da nossa cidade, que é um do Mocambinho, outro da Santa Maria, outro da Zona Sul, outro da Zona Leste. Como é que a gente vai juntar essas pessoas para fazer o negócio acontecer se não for no centro, onde todo mundo pode ir sem prejudicar a pessoa que vai sair do extremo sul para ir para a Zona Norte, porque é muito caro, é muito difícil, não tem transporte público, não tem bicicleta que sustente esse pedal, não tem perna que sustente. Então a gente sempre fazia muito no centro. E até pensando ainda,
de nossas produções culturais sempre serem mais centrais, para que as pessoas consigam ir desses espaços, né? Das periferias, não só da Zona Norte, que a gente mas também das outras zonas, né? E aí, essa coisa de, tipo, tá voltando, né, para as quebradas, é porque realmente, depois de um tempo, a gente entende que, poxa, estamos muito tempo ali no centro, a gente precisa estar com os nossos ali, na nossa quebrada. A gente, é muito bom andar na rua e uma criança, tia Jujuba, não sei o quê. Gente, isso é assim, coisa de outro mundo. A gente fazer poesia, freestyle, qualquer tipo de arte, as crianças estão totalmente interessadas. E aí, eu acho que também vai da nossa idade. Quando a gente é mais novo, a gente quer estar em grupo, em amigos. E quando a gente vai envelhecendo um pouquinho mais com o nosso corre, a gente quer passar conhecimento, a gente quer trazer mais pessoas, a gente quer fazer com que tenha um slam na Zona Norte, ou 5 na Zona Sul, mais 10 ali, entendeu? A gente quer que tenha batalha em todo lugar, a gente quer que esteja gerando todo esse movimento. E como, acho que foi tu que disse, que acaba sendo, não foi o Peregrino que falou, que acaba sendo os nossos, é a gente que faz a cultura aqui em Teresina, é aquela coisa. Se está tendo um mutirão de grafite, se eu vou lá, meus colegas, meus amigos que estão fazendo. Se está tendo uma festa no centro, quem que está produzindo essa festa? Meus amigos que estão lá produzindo. Lá na Zona Sul vai ter não sei o quê. Quem é? Olha, fulano, conhecido. Então, essas movimentações são mais naturais mesmo, assim, para a gente conseguir captar nossas crianças. E é isso. Eu acho que é uma retomada, né? Porque, tipo assim, de uns tempos pra cá, a gente, como a gente falou, a gente acreditava que os eventos sendo do centro, né, ia ter essa facilidade do transporte, da movimentação e tal, de todas as pessoas, mas também que era um local ali para fazer esses eventos. Só que há um tempo atrás, há uns 7, 10 anos atrás, a gente via que os eventos eram nas comunidades organizados pelas próprias comunidades. Festa de final de ano, festa junina, arraiá, Zé Pereira de cada bairro. Então era uma coisa onde a comunidade se unia para fazer. E aí, consequentemente, né, pessoas estando mais próximas, já conhecendo quem são as pessoas que estão fazendo, estariam com mais frequência e, consequentemente, as crianças estariam mais, né, interagindo mais. Então eu acho isso muito importante da gente trazer, não só para um local, né, mas para todas essas comunidades, esses locais mais distantes do centro, no intuito de trazer algo diferente, né, porque a gente vê ali a expressão artística e dentro da comunidade, um conversando com o outro, ele não precisa ter um evento para ter essa demonstração artística, como tu falou, tá fazendo freestyle ali, mesmo que a batalha acabe ali na noite, né? No outro dia ou durante o dia, as crianças estão ali, uma rimando com a outra, e isso aí é o que vai construir todos esses eventos. Essas crianças estarem se identificando enquanto artistas e não demonstrando essa arte somente no dia que tem uma produção ali, uma organização, mas sim no próprio dia a dia, estarem treinando e fazendo isso acontecer. Eu diria nem um evento, mas a cultura, né? Porque, como a Ju falou, a gente é transmissor de cultura, a gente cria cultura para a periferia. E é isso, né? E ainda sobre esse ponto, é muito rolê também de inicialmente a gente pensar no Islã, porque o Islã ele é criança ainda aqui no Piauí, entendeu? Ele está crescendo ainda, ele nem virou adolescente, ainda está muito criança. E é um corre fazer o Islã acontecer, principalmente porque a gente se autoproduz, a gente não tem recurso na maioria das vezes. E aí, tipo, tem toda essa questão de logística, né? Tipo assim, se eu quero fazer um slam lá na Santa Maria, por exemplo, como é que a galera vai chegar, entendeu? Tipo assim, mas quando você faz e quando você se fortalece dentro da comunidade, eu acho que isso é um movimento que está acontecendo nesse ano, principalmente, que quando você se fortalece dentro da sua comunidade, você consegue fazer ali mesmo. Um exemplo perfeito disso foi a Jezebel, sabe? E, tipo assim, na Zona Norte especificamente, eu vou puxar o saco da Zona Norte, porque a Zona Norte é a casa, entendeu? Tipo, a gente tem a cena do hip hop da forma mais bonita que eu enxergo, que é realmente conjunta, entendeu? Tipo assim, se eu tô numa batalha de rima, se eu tô lá na profecia, eu vou ver também a galera do grafite, eu vou ver também a galera do slam, e assim vai a galera da bol,
entendeu? E assim vai se fortalecendo, e aí você consegue fazer isso em todos os espaços, e naturalmente numa praça as crianças vão colar, tá ligado? No centro a criança não vai não, tá ligado? Não é nada. Numa praça a criança vai colar, numa quadra, numa escola, qualquer desses ambientes. Eu acho que é isso, galera. Só dar um exemplo, né? Da questão das batalhas de rima. Chegou um tempo que aqui em Teresina tinha muita batalha de rima, quando vai saber, e muitos MCs, né, que estavam para batalhar. E eu acho que o grande problema, uma questão do transporte, né, desses poetas e poetisas poderem colar, por exemplo, num evento no extremo Zona Norte, no extremo Zona Sul, no extremo Zona Leste, é esse transporte dos poetisas chegar lá, por exemplo, 10 pessoas chegar lá, que é o que precisa, ali para fazer um evento bacana, porque pessoas têm, crianças têm, pessoas para estar ali em júri, na plateia tem. E aí nessa questão das batalhas de rima, chegou um tempo que tinha muito MC, muita batalha espalhada na cidade. E em toda batalha que fazia, fechava os 16 MC, e às vezes faltava era vaga, né? Ficava pessoas de fora, por conta que já tinham fechado. E aí é onde entra a nossa manifestação, de estar ali criando novos poetas, novos poetisas, novos MCs, né? Para estarem compondo esse grupo de pessoas que possam estar fazendo acontecer em cada local. Porque se tem as pessoas ali para fazer, vai ter pessoa para colar, vai ter criança para encostar, vai ter pessoas para assistir. Então é esse rolê da gente estar produzindo, não para dizer, eu sou MC, eu sou poeta, não, mas para nós vamos virar, a gente pode ser, e aí criando, aparecendo mais pessoas, porque como a Juju falou, faz poesia, né? É poesia, mas às vezes não tem essa questão de mostrar, tem certas inseguranças e tal. E aí quando a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade para recitar, para rimar, para expressar a sua arte ali de alguma forma, está construindo, né, um maior repertório de pessoas que ajudam a construir o movimento. Então, é disso que a gente trata quando fala do slam como patrimônio vivo, enquanto poesia que se constrói no coletivo, que foi a proposta da mesa de hoje, né? Então a gente consegue perceber o potencial que nós temos através da arte para desenvolver e já desenvolvendo um trabalho que salva vidas, né? Lá no podcast com o Mano a Mano tem uma entrevista com a professora Sueli Carneiro e ela se afirma enquanto uma intelectual orgânica do movimento social. E nós somos também esses intelectuais e essas intelectuais orgânicas do movimento hip hop, da ballroom, do slam. Estamos construindo a nossa arte, levando as nossas artes para os nossos territórios e mostrando outras perspectivas de ser e existir e dando continuidade através das nossas poesias daquilo que a gente aprendeu com as nossas avós, com os nossos pais e com as pessoas que vivem o dia a dia com a gente, né? Então, quando a gente desenvolve um evento de slam, como aconteceu o slam Poesia Preta no dia 31 agora do mês passado, lá na praça no Parque do Mocambinho, né? Foi um slam que premiou com R$1.000 o primeiro lugar. Então, quando a gente desenvolve um evento desse e diz para esse menino preto, para essa menina preta, de Quebrada, lá da Zona Norte, lá da Santa Maria, desses lugares, para onde não se direcionam as políticas públicas, mas quando a gente constrói algo nesse sentido e premia com R$1.000 essa poesia que não é construída com base em Camões, que não é construída com base nesses autores que muitas vezes a gente encontra na literatura da escola, mas que não consegue se enxergar. A gente até aprende que na nossa terra tem palmeiras onde cantam os sabiás e as aves que aqui gorjeiam ou não gorjeiam como as de lá, mas não é isso que está aqui dentro do nosso coração, não é isso que reflete a realidade do nosso dia a dia. Embora a gente possa também aprender o que é prosa, o que é verso e entender gramaticalmente o que é a literatura e construir as nossas poesias dentro
dessa caixinha e dessa forma do que a literatura diz que é poesia. Embora a gente possa seguir esses caminhos, a gente segue o caminho que foi traçado pelos nossos, de poesia viva, de arte viva e de poesia que, através das nossas palavras, coloca para fora as nossas almas e projeta as nossas almas, mas não são as nossas almas coletivas de uma galera que é forte, resistente e resiliente. E tem mais, né? A programação continua, né? 7h30. Divulga, 7h30 vai ter o slam. 7h30 vai ter o slam. Agradeço bastante a presença de vocês. Agora vamos ter mais uma atividade neste espaço do TRT. Posteriormente, ainda hoje, vamos ter uma apresentação, uma competição de slam nesse espaço, tá? Boa noite e Salim segue. Muito obrigado a todos.